Já fiz alguns cursos, até mencionei para a gente tomar cuidado, às vezes, na questão de fazer o curso, como é que você vai escolher, porque eu fiz cursos que não me serviram para nada, como fiz outros que eu entendo que eu não estou no nível para isso ainda, né? Então, você tem que entender para você não rasgar dinheiro. Cursinho, o cara pega e fala ali, 299, 300 conto, mas é um aqui, outro ali, outro lá. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Vale Podcast. Eu sou Israel e nós temos a honra aqui de receber mais um convidado que vai agregar para você que gosta, está antenado às redes sociais, você que quer aprender a crescer o teu perfil do Instagram. Hoje estou aqui com Dario. Seja bem-vindo, Dario. Prazer, obrigado. E, Dario, para quem não te conhece, você poderia se apresentar, por favor? Tá. Meu nome é Dario, né? Apesar de estar trabalhando com a rede social hoje, eu venho do ramo empresarial, né? Industrial, formação de engenharia, vivência internacional, e agora a gente está investindo um pouco mais na parte das redes sociais. Legal, Dario. E o que te motivou à criação dessa rede social, né? E logo mais a gente vai saber um pouco o significado e tudo mais do conectar emoções. Tá. Acho que a questão emocional hoje, ela é presente em todos os aspectos nossos, seja profissional, pessoal, enfim. Então, acho que tudo vem de um momento difícil, né? Passando por um momento difícil, estava eu vendo as redes, não era antenado. Eu acho que se eu olhasse Instagram, Facebook, uma vez por semana, era muita coisa, né? E aí eu estava dando uma olhada e realmente acabei vendo um conteúdo que me chamou a atenção e, vamos dizer, era muito daquilo que eu precisava ter visto naquele momento. Uhum. Né? Não foi proposital, então, né? Não, aconteceu, né? E aí hoje a gente sabe, né, as redes, ela é muito voltada para a questão de algoritmo e tal, e eles começam a mandar sempre aquele tipo de conteúdo. Eu comecei a me aprofundar um pouco mais, né? Uhum. E entendi que dessa forma a gente poderia estar fazendo alguma coisa para também poder estar ajudando, né? O Certo. início da rede foi isso, né? Veio depois o que eu poderia criar, né? A gente, como criador de conteúdo, a exposição da imagem, ela é uma questão mais reservada, né? Uhum. Então, aí em cima desse tema, a gente começou a elaborar um nome, tentar entender o que fazia sentido para fazer acontecer, né? Era uma coisa meio sem expectativa, sei lá, da mesma forma que aconteceu para mim, se pudesse estar ajudando alguém, fazendo para alguém, era aquilo que foi o nosso objetivo inicial. Mas alguém te ajudou no início ou você simplesmente meteu a cara? Sim. Eu tive ajuda, né? Eu acho que, a princípio, quando a gente começa, a gente vai fazendo algumas coisas, metendo a cara, vai estudando um pouco. E tiveram duas pessoas que realmente, inicialmente, apareceram e incentivaram bastante. Foi a própria Solange, né? A famosa Solange de São José, Legal. repórter. Ela me incentivou, ela dava uns puxãozinhos de orelha, né? Não faz isso, faz aquilo, né? Teve o próprio... depois de um pouco maior, já com a rede, eu conheci o Juliano, que é um cara que é o cara que representa a rede Motivacional Mind, uma rede muito boa. O cara, ele tem um potencial de produção, assim, a gente acha às vezes que está evoluindo, olha, né? Então a gente vê que tem muita coisa que aprender. Então são pessoas inicialmente que apareceram e contribuíram bastante. Legal, né? E você vê que a gente precisa, né, das pessoas para poder... Sim. Tem muita gente que fala, bate no peito e fala, não preciso de ninguém, eu faço as coisas sozinho, cara. Para você ir longe, né, você Não, precisa cara, de pessoas. o início, assim, você precisa começar. Comecei. Quando eu olho, às vezes eu volto no início da rede, eu, assim, tirei um ou outro conteúdo só que
Achei que estava muito fora de contexto para aquilo que eu queria para a rede, Certo. mas o resto eu não mexi em nada. Então, quando você pega do início dela, você vai ver lá, sei lá, 70 visualização, 80, Quando você uma, iniciou? 2 curtidas. Acho que tem um ano. Um ano. Um ano. E disso que desse meio tempo era as pessoas mais próximas, né? Sim, sim. Amigo, tal, que incentivava. Sim. E depois as coisas vão acontecendo, né? A gente vai mantendo a disciplina, você vai acabar estudando, você tem horários, né? Tem que cumprir horários. Perdi horário, meu, aquele engajamento que você teria, você perde um engajamento alto, final de semana é disciplina. Essas informações que você tem, que você estudou, você procurou no YouTube, como que foi? Um pouco, quando a gente começa, você pesquisa muito na internet, né? Depois você começa a seguir algumas pessoas do eixo, né? Então você tem um eixo, não adianta nada. Eu tenho um eixo que fala sobre as questões motivacionais e eu ir seguir um cara que fala sobre futebol ou, sei lá, outro qualquer, que não tem muita Política. relação. Não tem a ver. E você começa a entender um pouco mais sobre horários, você tem a próprio painel do Instagram, ele te mostra o fluxo de maior movimento, e você vai se aprofundando, né? E dessa forma a gente vai começando, depois tem alguns cursos que acabam sendo propostos por influenciadores, tem que tomar cuidado, que tem muita gente vendendo muita porcaria na internet e... Enfim, você vai alinhando, associando e vai acontecendo, né? E Dario, qual que é o significado do nome dessa página, né? Conectar emoções. Onde surgiu? Como assim? Cara, é assim, essa era a questão, né? Então, eu montei uma rede, né? Nesse período em específico eu estava sem rede nenhuma. Certo. Né? Então, eu acabei montando uma rede e queria um nome. Né? Certo. E, bom, motivação, aí eu entendi que ia ter que ter uma conexão, pessoas, e também não é só, quando você fala de motivação, você não vai falar só, pessoas, romance, parte de amorosa, né? Você vai falar todo de uma questão profissional, aí você vai agregar a questão da espiritualidade, a questão de até mesmo a parte física, né? A gente é todo um equilíbrio que você vai... Então eu entendi, é uma conexão de coisas, né? Que tem a ver com a parte emocional. Então eu acabei criando esse nome, aí a gente foi trabalhando um logo inicial, depois melhorou um pouco. Eu tô aqui aberto no teu perfil e vejo aqui que no link da bio, né, na bio, na verdade, tem lá reflexão, motivação, psicologia, espiritualidade e mentoria. Então, essa parte de mentoria, ela vem um pouco mais com algumas coisas que a gente tem mais para frente, né, algumas questões, projetos. Hoje, eu até vou adiantar um pouco daquilo que a gente poderia chegar, mas... a gente não é uma rede sem fins lucrativos, né? Então hoje eu não monetizo absolutamente nada. Pelo contrário, a gente faz investimento, né? Você trabalhar com uma rede hoje, você vai ter que usar um aplicativo, você vai ter que trabalhar um conteúdo, vai criar um texto, muitas vezes você joga uma tradução, né? Então isso requer ferramentas, a gente não... sozinho não consegue, então tem alguns investimentos, né, não são grandes, e a questão do tempo, toma bastante tempo. Hoje a gente está aqui, mas eu já estou pensando que eu tenho um horário mais para frente, então alguma coisa eu tive que deixar preparado para não poder perder os horários. Já que você tocou nesse assunto de ferramentas, quais são as ferramentas que você utiliza hoje? Eu utilizo hoje o CapCut. CapCut, eu acho que hoje, para quem trabalha com conteúdo na internet, é fundamental. Não tem como você não utilizar, né? Tentei usar um pouco o Canva, mas eu achei que o CapCut, ele tinha muito mais coisas de que, para mim... no caso, CapCut pro vídeo, né? Pro vídeo. E para imagem também? Para imagem, para imagem. Você consegue trabalhar a imagem... O CapCut, ele te dá algumas opções, de repente, de criar um realismo, ou então até mesmo você contextualizar imagens, até mesmo fazer criação. Tem algumas ferramentas novas que estão colocando que você também consegue criar até com essas chegadas da IA, né, de inteligência artificial. E também a IA.
Sim, sim. E, assim, você falou que tá, né, com a página já tem 1 ano, basicamente. Mas já teve momento que você pensou em desistir? Sim, É, sim. Dá muito trabalho. no trabalho, né? Sim. Cara, se eu te falar que eu não desisti, porque você começa a entender que no determinado momento você começa a ajudar outras pessoas. O que eu tenho de pergunta é que, assim, infelizmente, hoje o volume da rede ele é muito grande. Uhum. É um volume, ele é grande, então É você não 170 mil seguidores você tem você no não perfil, né? consegue atender todo mundo, né? Eu procuro o máximo que eu posso interagir, mas nem sempre alguma coisa passa batido, então, ah, mas tem coisas que acabam vindo e aí me levam lá atrás do porquê que eu comecei, né? Entendi. Então, muitas pessoas te perguntam, às vezes fazem um desabafo, né? Hoje as pessoas utilizam redes sociais para fazer desabafo. A gente tem que saber contornar, né? Algumas pessoas até a gente fala uma coisinha, uma palavra a mais e tenta não colocar uma coisa tão ampla, né? Mesmo porque você tem outros e aí você tem que ter coerência naquilo que você faz, mas é uma questão que motiva. Ela acaba fazendo com que a gente continue, né? Tente melhorar para que a gente possa realmente fazer, né, do início a nossa continuidade. É interessante porque você falou que nem monetiza ainda, né? Você não Não, não tem monetizo. um retorno. Não. Você tá investindo até, né? Você tem É, gasto. E haters, você já teve haters também no teu tem perfil? pessoal. Tem um pessoal que às vezes eles utilizam da rede, né? Seja de um perfil, às vezes até verdadeiro, mas a maioria deles perfil fakes, né? E mas Uhum. bate com força, É. né? Bate com E força. como você consegue contornar isso aí? Cara, Não levando eu no pessoal, né? quando é uma coisa mais aberta, assim, que, sei lá, é uma opinião que você vê própria de mas ela não é muito pesada, eu deixo, né. Quando é uma coisa muito pesada, direcionada, né, que entra aquelas Ou ideologias, preconceituosa, né? preconceito, né, aí a gente acaba excluindo e muitas vezes restringindo o próprio seguidor, né. Certo. E não tem como, cara. Diariamente tem muito. E eu tenho uma curiosidade, como que é a tua rotina? É uma rotina para quem está querendo começar também um perfil e tal. Como que é a rotina de postagens e tudo mais, o seu dia a dia? Tá, hoje, quando eu comecei com uma postagem. Eu postava uma, assim, em horário aleatório, às vezes estava mais inspirado, via algumas coisas, queria sair postando tudo. E aí a gente vai entendendo que não é bem dessa forma, né? Você tem alguns horários, eu particularmente gosto entre 6 e 7 da manhã, né? Entre 11h30, meio-dia e meio, e depois um horário que eu entendo que é o de maior engajamento é o das 18, né, Então, umas 3 de postagens no 3 dia. postagens. Algumas pessoas utilizam 2, outras utilizam 4, das 21 também costuma ser muito bom, né. E os finais de semana, cara, domingo à tarde É o realmente maior pico? o maior pico que eu tenho são domingo à tarde, cara. Hum, É o domingo, a hora que o pessoal acho que aproveitou o final de semana, já está em casa, vai né, e parar para aí refletir ali. domingo à tarde é muito forte. E é só no Instagram ou tem outras redes Eu sociais? comecei agora a fazer um pouco mais em outras redes também, mas cada uma tem a sua particularidade, né. Hum, Então o Instagram hoje, pelo meu entendimento de atuação, ele é uma vitrine, né. O Instagram hoje, ele não para fins financeiros, ele é muito fraco, né, mas ele te dá uma vitrine muito forte, né, ele uhum. hoje é a vitrine, né, Instagram, quem não tem? Dificilmente você vê uma pessoa que não tem um Instagram. As demais redes já é uma consequência, né, então, faz pouco tempo, acho que questão de uns 3, 4 meses, eu comecei a trabalhar um pouco mais as outras, mas aí a gente ainda está num trabalho de formiguinha ainda.
Certo. Teve algum post que você lembre que mais viralizou e você entendeu o porquê? Você consegue lembrar de um post? Cara, o primeiro post meu que ele viralizou foi o Let Them, né? Inclusive me deu uma dor de cabeça do caramba, porque ah, a gente quando tá vendo conteúdos na internet, muitas vezes a gente não associa imagem, por exemplo, marinheiro de primeira viagem, um aventureiro, ou então, sei lá. Para mim, como não tinha uma questão bem definida do que ia ser, do que eu só queria fazer aquilo, né? Eu só queria colocar alguns conteúdos, só queria fazer alguma coisa que pudesse ajudar, ou então, Na sim, inocência ali, né? na inocência. E assim, e que eu entendesse, né? Eu tenho comigo que antes de eu soltar algum conteúdo, eu tenho que achar que ele realmente é válido, né? Eu concordar com ele, né? Uhum. E aí veio no meu inbox a pessoa que dá a imagem já. Eu já falei com o advogado e blá-blá-blá, blá-blá-blá, né, expliquei, né, ele até levei um susto, Uhum. né, até falei: "Bom, primeiro que nem te conhecia, né, agora, se for o caso, eu retiro". Só que o que aconteceu? Quando ela veio falar comigo, eu acho que eu já estava com 1 milhão de visualização e ela Era um tinha Reels ou uma um imagem? reels. Um Reels. E ela tinha acho que 800 mil, então o meu passou, né. Aham. E aí ficou, entendi, né, a situação dela, e aí chegamos num consenso que ela disse: "Pô, legal, você tá um pouco mais tá legal a exposição, isso também pode me trazer, mas só faz uma menção". Assim, bem tranquilo, fui Uhum. lá, fiz uma menção e pronto. Esse foi o primeiro vamos dizer, o primeiro viral que já Já seguiu de uma teve uma polêmica ali, sim, né? sim, aí a gente vai se atentando, né. Eu Aham. acho que a questão da imagem de outra pessoa, às vezes, você tem que fazer uma mençãozinha, né, Ou um outro perfil, né? faz uma menção, assim, dificilmente uma pessoa quando ela é muito engajada, ela vai fazer uma parceria, né. Você pode até Uhum. mencionar, colocar para ela também participar, não participa, E né. referência, assim, quais são hoje as tuas referências que você busca? Algum influenciador, tudo mais? Podia compartilhar? Tem algumas referências. Eu tenho a referência o próprio Raul Gazola, é um cara que saiu da televisão e hoje ele trabalha muito na parte de marketing digital, mídias, e ele é muito bom nas questões, né, ele tá mais para o lado de influenciador. Tem o Ed, que ele inclusive é de Belo Horizonte, né, eh tem aquele Felipe Alves, tem algumas pessoas que são realmente aquela, Filhas de Eva, Uhum. ela é mais voltado para o público feminino, né, mas, tem, um pouco a parte em comum com o masculino, mas eu diria que 70% é voltado para o público Feminino. feminino. Então são pessoas que elas têm uma coerência muito grande naquilo que elas colocam, né, e uma coisa interessante é que sempre você está amarrado, né, com a questão de comportamento, questões de espirituais, emocionais, não foge, não tem essa é uma sincronia que você vê presente em todas essas pessoas, né. Não Uhum. sei, de repente eu esteja esquecendo de alguns, mas esses são Os os principais. principais que que eu tenho que eu acompanho e de repente tem algumas coisas que a gente complementa naquilo que a gente coloca. Eu vi aqui algumas publicações onde você mesmo gravou, você mesmo e tal. E por que você não deu continuidade dessa forma, Dario? Tá, você fazer a parte de gravação, por exemplo, você trabalha com isso, né, você sabe que não é só você fazer uma gravação, né. Primeiro você tem que ficar confortável na exposição da imagem. Sim. Segundo, você tem um roteiro, você tem um texto e muitas vezes, o tempo que você tem que colocar naquilo, né. Eu, a princípio, coloquei em algumas postagens, mas,
eu entendi que para o fluxo que eu queria e para aquilo que era a minha intenção, não era explorar a minha imagem, mas sim as imagens, os conteúdos, né? E também passei, às vezes você fazia aquele negócio, você fala, pô, ficou legal pra caramba, né? Você pegava um texto um pouco maior, quando você via, errava, gaguejava, pulava alguma coisa, começa do zero, aí você começa a usar prompt, aí o negócio fica artificial, enfim. Aí você vai mudando e para a frequência que eu imaginava, eu preferi mudar o percurso, não descarto, de Você fez repente. muitos testes também, né? Para soltar um conteúdo no começo com a, com a própria imagem, putz, hoje prepara um conteúdo, sei lá, meia hora, 40 minutos, certinho, com as com a legenda e tudo mais, os hashtags da vida, e solta, né? Não, às vezes eu demorava 2, 3 horas, errava, não gostava, fazia outro. E optei por essa forma. Certo. E hoje é você próprio que monta os conteúdos, ou você terceiriza para outra Não, pessoa? hoje eu faço tudo, né? Uhum. Essa é uma questão que realmente vem da disciplina e tem hora que você precisa abrir mão de momentos ou de algumas responsabilidades, né, do dia a dia para você focar nisso. É uma disciplina, né? Uhum. Dá trabalho. Dá trabalho, toma tempo, às vezes você não está com uma cabeça boa para criação, às vezes você mesmo. Tem postagem minha que é remix próprio, né? Faz parceria, né? Eu já fiz parcerias Sim. com outros criadores, né? Então você acaba fazendo alguma coisa em conjunto para poder postar. Você hoje com esse tempo de experiência, qual, qual que seria, você consegue enxergar assim os principais erros mais comuns que as pessoas estão iniciando uma rede nova? Você consegue pontuar os possíveis erros para alertar essa pessoa, talvez que está assistindo, está acompanhando aqui, dar um alerta para ela? Cara, eu acho que eu não gosto muito de ficar apontando. Eu sou, inclusive, quando eu comecei, fiz muita cagada, né? Muita Uhum, cagada, tem muita coisa. E esses são alguns do início, quando eu falei que eu acabei tirando, né? sim. Mas eu acho que, assim, o que a gente tem que se antenar muito, às vezes, e é um erro que eu preciso também melhorar, são melhorias que a gente acaba vendo que são essenciais, são enquadramentos, são legendas. Às vezes você tem um puta de um texto, você tem um conteúdo muito bom e você peca pelo detalhe, né? Isso acontece também comigo. Já aconteceu de eu fazer um conteúdo ficar muito bom e eu ter errado na música. E aí eu falei, cara, Uhum, eu errei na música e tem um time certo. Você uhum. entendeu? A introdução, a entrada, tem hora que você fez tudo e vai soltar, vai montando, e você precisa pegar um time legal. E eu não gostei depois que eu coloquei, fazia, sei lá, tipo uns 15, 20 minutos que eu já tinha soltado, já tinha quase 1000 visualização, 20, 30 curtidas num curto período. E eu voltei, tirei, arrumei, não, quando eu coloquei, Estourou de novo. não, matou. Hum. Matou. Então, assim, eu perdi o engajamento, porque eu perdi o time, perdi o horário, mas pelo menos eu deixei ele da forma correta. Então, é uma questão de atenção. Agora, o resto você vai aprendendo. Com o dia a dia, disciplina, e realmente você estudando outras pessoas que fazem esse tipo de coisa, você vai sempre acrescentando uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Às vezes é uma posição de logo, às vezes é uma questão do próprio, as hashtag, tem gente que fala que não pega, mas pega, Uhum. entendeu? Não adianta nada você fazer um conteúdo legal, às vezes você coloca uma hashtag nada a ver, você vai puxar outras coisas. Uhum. E hoje você mescla muito em questão de imagem, Reels, como que Mesclo, é? mesclo. Ah, a imagem, ela é mais rápido, né? Entendeu? Então, às vezes você tem
frases que você pode pegar uma imagem, você coloca uma frase, você faz, monta, e é uma coisa mais rápida, né? Então, a imagem, ela às vezes te dá uma aceitação maior, né? O Reels hoje, cara, ele é muito, vamos dizer assim, ele tem os gatilhos, né? Então, se você de inicial não acertar e não atingir, Os já famosos era. 3 primeiros Não, segundos não, ali, não né? adianta, cara. Você pode ter uma coisa boa pra caramba. E se você não acertar o gancho de início, esquece, você matou ele. Como também tem às vezes você não tem uma coisa tão legal, mas você tem um gancho legal de início, você acaba arrebentando, né? Uhum. Então hoje você Eu mescla... mesclo. Eu utilizo hoje 3 horários de postagem, 2 com imagem, 1 com Reels. Uhum. E falando agora em questão já de futuro, o que você pensa em estrategicamente para até questão de mentoria, de monetizar ou o crescimento da tua rede? O que você pensa, o que você está pensando hoje em futuro? Tá, hoje o que eu tenho trabalhado já em bastidor é realmente tentar um pouco mais na questão de programas, na questão de repente, uma participação com pessoas que têm uma influência muito forte, com pessoas que têm uma opinião condizente com aquilo que eu trabalho, né, dentro do perfil, sei lá, desenvolver algum material para a questão de e-book, assim, talvez dois issues, né? Um que venha rentabilizar e um outro que venha disponibilizar para realmente ajuda. A gente sabe que as pessoas nem sempre têm a condição, por mais que você faça uma coisa que não tenha um custo grande, não são todos, né? Então, ele tem essas duas linhas para realmente encabeçar naquilo que foi o início, né? A poder contribuir, né? Talvez eu acho que seria interessante você partir para o YouTube e educar essas pessoas, né? O YouTube, o início, né? Eu acho que o início de tudo foi algumas questões do YouTube, né? Então, Uhum. quando eu trabalhei um pouco essa questão inicial do Instagram, eu acabei indo um pouco mais para o YouTube, mas o YouTube é muita imagem, eu não conseguia conciliar tempo, e acabei não me adaptando muito bem e resolvi, falei, bom, eu quero pegar um caminho nesse momento, eu vou pegar coloquei uma meta de um item era o Instagram, né? Não Focou conhecia. na... Aconteceu comigo foi o oposto, né? Às vezes as pessoas fazem os cursos, elas fazem o investimento, elas têm todo o conhecimento e aí elas partem para o crescimento da rede, né? O meu ele veio ao contrário, ele veio, as coisas foram acontecendo, quando veio ela deu uma estourada e aí eu comecei a pedalar para tentar buscar realmente a parte do conhecimento, a parte dos investimentos e mais estratégia, né? Uhum. E você acha, tipo, qual dica você daria para um criador de conteúdo que está começando do zero? Porque assim, você tem mais de 170 mil seguidores ali que te acompanham, então acredito que você sabe de fato como funciona a roda ali. Mas assim, qual dica você me daria para eu estou iniciando um perfil do zero? Eu quero crescer em números. Qual dica você daria para mim? Primeiro, qual que seria o seu objetivo, Certo. né? O meu objetivo realmente é fazer alguma coisa sem fins lucrativos, que eu quero trazer um público, sei lá, um trabalho que eu quero fazer, eu quero ajudar. Ou então eu quero fazer uma rentabilização, eu quero monetizar, quero acontecer. E você tem que ter essa definição. A partir daí você vai escolher, né, o público que você vai trabalhar, né? Uhum. Nessa questão de motivação, a rentabilidade eu vejo que ela fica um pouco mais para trás, né? Ela é um pouco mais difícil do que para criadores aí que realmente são voltados para nichos específicos, né? O cara de roupa, cosmético.
cosmético, por exemplo, é uma coisa que você vê acontecendo muito fácil, muito rápido, né? Você tem que ter essa definição, colocar essa meta e ver aquilo que também tem a ver com a sua disponibilidade, né? Depois que você começa, depois que você cria uma rotina, para você ganhar os seguidores, você conquistar uma parte de público, cara, dá trabalho. As pessoas terem a confiança, acostumarem a olhar e etc. Vem críticas. E se você perder disciplina, você quebra a confiança. Tudo é uma questão... Então você acha que o ponto principal seria a disciplina? Disciplina ela é fundamental, cara. E aí a questão do público, a questão também do que você entende. Pessoas que me conhecem, no particular, algumas que sabem, assim, eu não tenho, vou dizer que poucas pessoas próximas que sabem que eu sou o cara por trás dessa rede. A maioria das pessoas eu tenho seguidores que eu conheço que não sabem que sou eu que estou por trás da rede, né? Mas não tem muito a ver com a minha característica, sei lá, profissional, de ser um pouco mais, né? Sou um pouco mais introvertido, sou um pouco mais direcionado, focado em algumas coisas, então... mas, de repente, essa é uma questão que a gente faz para poder contribuir e ajudar, assim como eu precisei, né? Eu tenho comigo aquela questão de ser grato, né? Então, pô, isso me ajudou, pode ajudar outros. Isso inspira, dá continuidade. Hoje, pouco antes de eu vir para cá, eu recebi uma mensagem bem grande. Inclusive, acho que ela está até aberta em post. Essa eu fiz questão de responder. De pessoas que realmente, às vezes, desacreditam nas coisas, né? E às vezes você vê com uma questão bem pessoal de alguém que está pedindo ajuda, às vezes você não tem a palavra certa naquele momento e você tem que pensar muito no que você vai dizer. Mas, no final de contas, esse é o fator motivacional. Isso é o que... É de ajudar a pessoa, né, Isso é o que faz. Você tem que tomar muito cuidado. Tem coisas que... essa pessoa em específico de hoje, ela, imagino eu, que ela deva estar passando por um momento bem difícil, né? E alguma coisa acabou indo, né? Em expectativa ou contra o que ela fez dentro de uma postagem, ela enxergou alguma coisa naquilo e ela fez um desabafo, né? Então, essas situações são bem frequentes. Você lembra de algum caso que você possa compartilhar, algum caso triste, algum caso assim de... Cara, assim, teve um caso, fazem alguns dias, que não sei se foi no privado, se foi no aberto. Ele é bem simples, cara, mas para mim ele, tipo, me deu o dia, a semana e as noites que a gente às vezes perde fazendo as produções. O cara virou e falou assim, meu, obrigado, eu precisava ter visto isso hoje, fica com Deus. Cara, foi suficiente para não, você... Cara, essas coisas não tem preço. Não tem Imagino. preço, né? Tipo, você saber que acertou na veia para alguém, isso é importante. Isso não agrada a todos, né? Nem Jesus Cristo, né? Quem dirá a gente. Que bacana, né? É bacana ver como a gente, uma postagem, um vídeo ali pode transformar o dia, a semana da pessoa, né? Quando a gente fala em motivação, é muito isso, né? Eu penso da seguinte forma, se você não está num dia muito legal, então não veja algumas questões que realmente vão te deixar para baixo. Tome cuidado com a música que você vai ouvir, tome cuidado com aquilo que você vai assistir, né? Então você te puxa mais para baixo ainda. Os princípios motivacionais, eles estão tudo vinculado em todas as partes do nosso dia a dia, né? E cabe a nós fazer fazer o equilíbrio, né, disso. Então, às vezes, fazer o oposto daquilo que pode deixar a gente realmente mais para baixo.
Você poderia dar também algumas dicas para quem está sendo flopado, né? Fala muito de flopagem. O que a pessoa não pode postar ali e tudo mais? Você acha que vai demeritar o perfil dela? Eu acho que assim, a questão da flopagem, né? No início foi até um amigo, o japonês, né? Miura, ele pegou e falou, cara, você tá tudo flopado. Eu falei, que poça, flopado? Né? Eu não sabia, mano, tava começando. Não, você tá flopado, você tá bichado, você tem isso, você tem aquilo. Aí eu acabei olhando lá e falei, é verdade, né? Você tinha começado o teu perfil e ele falou que tava flopado. Eu comecei assim e aí um dia a gente acabou se esbarrando, eu nem sei o que foi ao acaso que a gente encontrou e eu falei um pouco da rede, ele começou a acompanhar, e aí a gente conversando, ele mandou no Instagram pra mim assim, falou, cara, você tá tudo flopado, né? E o que é flopado? Ah, é isso, aquilo, aí você vai entendendo, nem isso eu sabia, né? Uhum. E aí realmente a gente foi tentando entender o que fazia isso e a flopagem, né, inicial, ela é normal. Ela é normal. Não tem como você iniciar, por exemplo, hoje, pelo engajamento que eu tenho uma média de visualização, eu já sei a média que eu atinjo, curtida, visualização, né? A mínima, a média, aquela que você posta e ela já dá um pico, você sabe o que vai acontecer, os direcionamentos você já tem. Então a rede do Instagram minha, se ela flopar hoje, aí sim eu tenho um problema, né? Aí eu preciso, muito provável que eu tenha fugido daquilo que eu me propus a trabalhar e ela vai flopar. Não tá postando os se horários certo, até mesmo conteúdo. música. Se eu jogar um conteúdo lá a onda do momento hoje, Neymar, né? Se eu jogar um conteúdo de qualquer issue parecido com fofoca ou sei lá, uma coisa que não tem a ver, ele vai. A tendência dele flopar é muito grande, né? Eu não sei quando você atingir um estágio de um cara que é forte pra caramba, que o cara às vezes coloca uma frase lá, bom, acontece, né? Mas ele vai flopar. O início ele é flopado, não tem como fugir disso. O perfil não pode ficar distoante, né? Não, daquilo que ele vai. E depois se vai acontecendo, né? Depois ele vai naturalmente criando médias. E na verdade, você acompanhar as suas postagens e aquilo que realmente teve um engajamento maior, menor, esse é o direcionamento que você tem. Não é o que você acha que é o que você vai atingir. O algoritmo ali. Não. Porra, eu acho que a grande sacada, ela vai estar ali. E daí, qual que foi o maior desafio que você enfrentou ao começar a crescer? Você entendeu que estava crescendo o teu perfil? Qual que foi o maior desafio que você percebeu? O tempo e em cima do crescimento, a própria rede, ela te cobra melhorias, né? Então, aquilo que era um conteúdinho que você colocava, tal, rapidinho, quando você não tinha tempo, ele não funciona mais. Ela te cobra evolução, né? Então, esse é um dos desafios. A criação, o desenvolvimento da criação, realmente você se aprofundar um pouco mais, isso vai te, ao mesmo tempo, forçar a aprender mais, né? Vai te colocar no caminho que você precisa aprender. Você não pode colocar qualquer coisa, você não pode fugir daquilo que você se propôs a trabalhar, né? Esse é um desafio grande. E assim, no campo da criatividade, porque você faz o quê? 3, 4 postagens diárias, né? É uma 3. Como que você se inspira? Você tem um canal que você segue? Você paga um curso? Você assiste vídeos? Eu já fiz cursos, né? Já fiz alguns cursos, até mencionei para a gente tomar cuidado, às vezes, na questão de fazer o curso, como é que você vai escolher, porque eu fiz cursos que não me serviram para nada, né?
como fiz outros que eu entendo que eu não estou no nível para isso ainda, né? Então você tem que entender para você não rasgar dinheiro, né? Cursinho, o cara pega e fala ali, 299, 300 conto, mas é um aqui, outro ali, outro lá, né? Então isso a gente tem que acabar tomando bastante cuidado, né? Disciplina, evolução, eu acho que ele segue os pilares nossos, tanto de uma questão profissional. Eu entrei numa empresa, entrei júnior, vou trabalhar para virar pleno, futuramente sênior, e assim vai. Estipular metas, né? De fato. Você tem que ir, não tem jeito, tem que, como diria, os caras têm que ir para dentro, tem que estudar, né? Às vezes a gente até, as pessoas mais próximas, às vezes, porra, você tá no telefone, são alguns horários, né? Não tem jeito, você vai parar o que você está fazendo, o que você precisa soltar. Já tentei trabalhar na questão programada, não gostei muito. Né? É isso que eu te perguntar, questão de programação. Não gostei muito, porque tem sempre um detalhe, tem sempre alguma coisa, e se você faz a questão programada, que é o que me fez repensar nisso quando eu comecei a fazer, em alguns momentos, isso, é a questão do sinal. Né? Sei lá, eu programei, eu tô sem sinal, viajei, sei lá o que eu fiz. Eu não olhei, esqueci, quando você foi ver, perdeu 2, 3 horas. Eu optei por não fazer e realmente olhar, fazer em cima da hora. Às vezes perde, atrasa uns minutinhos, sei lá, era para sair, hoje eu quero soltar 6 horas da manhã, saiu 6h30, saiu 7 horas, infelizmente. Você quebra um pouquinho o engajamento, né? Mas mesmo assim você tem ainda a força. Já aconteceu de você perder um horário? Já perdi. Perdi o horário, normalmente um horário para mim que... Dia não, só horário difícil. Você perdeu? Não, só horário. Não, já perdi um final de semana. Perdeu também. Um final de semana. Me custou 10 mil seguidores. Caramba. Tá. Então, mas eu perdi o horário do meio-dia, por exemplo, que eu solto entre 11h30 e meio-dia e meia, eu soltei quase 3 horas da tarde, mas não perdi. Vamos dizer assim, eu vou soltar. Foi ruim, mas eu soltei. Né? Depois, em algum momento, eu devo ter remixado ele no horário correto, ele me trouxe aquilo que realmente eu esperava. Né? E dias, já perdi um final de semana que eu não queria... Eu ia fazer uma viagem, eu falei, eu não vou fazer nada, não programei nada. E na segunda-feira de manhã deu para ver o prejuízo, né? O painel mesmo mostrou, acho que foram quase 10 mil seguidores que eu perdi. Para recuperar isso demorou um tempo. Caramba. E você vê que cada rede social tem a sua particularidade, né? Eu ia até te perguntar se você, para o futuro, você pretende abrir no YouTube, focar também no TikTok, mas vai dar o triplo de trabalho, né, Dario? Então tem algumas coisas que eu até mesmo andei estudando. O meu TikTok, ele é bem flopado, porque são públicos diferentes, né? Então, assim, eu posso ter um vídeo viralizado, eu tenho hoje, eu acho que 1 ou 2 viralizados, no momento, né? Tem já o que viralizou e tem 2 que eu fiz um experimento de soltar, não deu nada. Ele não me trouxe aquilo, porque são públicos, expectativas diferentes, até a forma de contexto é diferente. Então, música ele pede diferente, entrada diferente, hashtag diferente. Então, assim, muda muita coisa e aí a gente vai indo para um trabalho muito maior, né? Então, eu optei em não focar tanto nele. Coloco alguma coisa, tento cumprir alguns horários, até dou uma estudada por trás. Mas eu entendo que absorver um conteúdo de um para o outro, só compartilhar entre as redes, ele não funciona. Reutilizar, né? Não funciona. Cara, uma outra coisa você pode até acertar, mas ele não funciona. Não, pelo menos para mim não funcionou. Dá o resultado satisfatório. Para mim não funcionou. Legal. Dario, partindo já para o final, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem, um recado final para as pessoas que assistiram, né? Que estão aqui atentas no nosso canal. Você deixa aqui um recado, uma mensagem para essas pessoas de inspiração, de motivação. Eu
Bom, vamos lá. Para quem tem vontade de trabalhar com rede, não pense que é fácil. Além da disciplina, o tempo, as coisas não acontecem do dia para o outro, do dia para a noite, né? Precisa realmente escalonando aos poucos. Ter uma inspiração, né? Porque se você começar pensando num negócio, talvez você tenha mais dificuldades do que você pensar como inspirar outras pessoas ou inspirar um negócio, alguma coisa que você vai trazer, que você tenha vontade de fazer, né? E esse mito de que a internet é um rio de dinheiro também, fulano, não. Tudo tem uma história por trás, todo mundo, não é porque você tem uma rede grande, se você tem uma condição às vezes razoável, não é por causa da rede, né? A internet sim, ela vai te dar opções, mas não é tão fácil quanto a gente imagina, né? Uma rede dessa que eu tenho de 170 mil seguidores, ela ainda requer muito investimento, muito estudo, muita coisa para ser melhorada. Então, você tem que ter um objetivo, você tem que ter metas, você tem que ter as inspirações e você tem que, o principal, que é o que eu faço até hoje, é alimentar ela para que ela mantenha o engajamento e o crescimento, né? E aí a gente vai estudando o que mais a gente pode fazer no futuro, quem sabe poder monetizar e trazer a parte, pelo menos fazer com que ela se pague. Gratidão, Dario, pelo seu tempo aqui, por compartilhar tantas informações que eu tenho certeza que pessoas que te seguem, né, seguem o teu perfil, nós vamos deixar aqui no link dessa descrição, você que ainda não segue o Conectar Emoções, você, a partir de hoje, pode clicar aqui e acompanhar o perfil Conectar Emoções. E se você ficou com alguma dúvida, você tem alguma sugestão, algum comentário, você pode deixar aqui também nesse vídeo ou diretamente no perfil do Conectar Emoções. Então, pela sua atenção, né, o nosso muito obrigado. Compartilhe, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal e até um próximo episódio. Valeu, pessoal!